Olá, pessoal. Novamente, sejam todos bem-vindos. Sou Eduardo Cury, especialista da Gerência de Estudos Regulatórios da Representação Institucional da Ambima. Hoje daremos sequência às iniciativas do projeto Finanças Descentralizadas, com um workshop voltado às equipes de negócios e produtos, para aprofundarmos aspectos da dinâmica e do funcionamento da criptoeconomia. O projeto de finanças descentralizadas é uma abordagem especial que o Grupo Consultivo de Inovação da Ambima, a governança responsável pelo tratamento dos temas ligados à inovação da associação, preparou para lidar com os usos e responsabilidades da tecnologia blockchain no mercado de capitais. Uma prioridade da associação para esse ano, o projeto conta com o apoio da consultoria estratégica Accenture. E desde maio, a Accenture e a Ambima têm realizado uma série de conversas junto às instituições associadas, os novos players, as infraestruturas de mercado e os reguladores, para coletar preocupações e necessidades do nosso mercado com relação ao tema. A partir dessas escutas, identificamos uma demanda para disseminação de conhecimento a respeito de finanças descentralizadas e dos potenciais usos da tecnologia blockchain em nosso mercado. Por essa razão, preparamos uma série de iniciativas com o objetivo de disseminar conhecimento. O evento de hoje, esse workshop, está inserido nesse contexto, workshops presenciais, virtuais, estudos educativos e lives são algumas das iniciativas já realizadas e que ainda realizaremos ao longo deste ano. O workshop ficará gravado, disponibilizaremos oportunamente nos canais de comunicação da Ambima. Ao longo da apresentação, teremos espaços para perguntas, então, por favor, fiquem à vontade para direcionar questionamentos aos organizadores aqui no chat da plataforma Webex. Bem, feita essa breve introdução, passo a palavra aqui ao Courtney Guimarães, o cientista-chefe da Accenture, e um dos maiores especialistas em ativos digitais do Brasil, que conduzirá a apresentação de hoje, e também ao Gustavo Mucay, aqui da Accenture, que está nos apoiando imensamente nesse projeto. Courtney, a palavra é sua. Obrigado, Edu. Ótima tarde. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado pela apresentação. Acho que maior é só tamanho de peso. Na verdade, eu sou só mais um estudante. Então, hoje, o nosso objetivo aqui é explicar um pouco, ou rever um pouco os conceitos de finanças descentralizadas, entender a dinâmica disso dentro do mercado e, principalmente, quais são os desenvolvimentos mais recentes da tão falada tokenização. Ah, um breve disclaimer de marcas, e a nossa agenda é rever um pouco esses conceitos básicos, falar um pouco dessa dinâmica, que realmente é muito dinâmica, passar rapidamente pelos desenvolvimentos regulatórios recentes, né, tivemos um começo de ano, um primeiro semestre bastante agitado, e falar um pouco de alguns cases que a gente tem observado interessantemente aqui no mercado de capitais. Então, relembrando, a gente sempre tem um mundo de finanças reguladas ou tradicionais, a gente vai começar falando um pouco do que seriam as finanças descentralizadas e voltar para o que a gente hoje considera que é mais ou menos o meio do caminho entre uma coisa e outra. Então, nosso primeiro grande assunto desta agenda é realmente os primeiros e grandes assuntos. Inicialmente, quando a gente fala de finanças descentralizadas, eu que sou um tradicional profissional de segurança da informação, sempre referenciamos os cypherpunks, principalmente o professor David Shaw, que lá em 79 começou uma árdua tarefa de tentar fazer sistemas não confiáveis trabalharem juntos, né? Após isso, long story short, a gente tem a grande revolução dos anos 90, com os primeiros usos de privacidade, e finalmente, no ano passado, o professor Shawn, que está aqui comigo no evento, publicou alguma coisa sobre CBDC, que é o meu objeto de estudo e pesquisa no doutorado. Tudo isso começou, como a gente sabe, com uma pequena religião chamada Bitcoin, que não é uma descoberta por um acaso, é uma grande maratona e uma conjunção de várias tecnologias e várias ideologias que em 2018 nasceu enquanto rede e enquanto plataforma tecnológica. E o primeiro grande uso disso, até pelas ideologias, como a gente fala, foi o uso pessoa a pessoa. E este uso pessoa a pessoa começou no e-commerce. A primeira plataforma que o David Shaw fez em 89, chamada Digigo,
Gold quase foi incorporada no Windows 95. É um fato curioso que poucas pessoas fazem. E recentemente a gente descobriu, né, no grande público, que em maio a gente comemora um dia muito curioso, que é o dia da pizza para quem trabalha com criptoeconomia. Por quê? Porque o Laszlo, lá em 2010, comprou uma pizza que é considerada hoje a pizza mais cara da história. A primeira transação comercial de Bitcoin de 10 mil Bitcoins valeria hoje 2 bilhões de dólares a preços de ontem. Long story short, isso criou um grande ecossistema e esse ecossistema, apesar de a gente falar muito do ativo, né, Bitcoin, ele tem toda uma economia relacionada a ele e por isso que lá em 2014 pessoas ligadas à tecnologia, aí, o Mark Anderson, que é um grande VC, já falava que isso era revolucionário. Eh, por motivos vários, essa primeira fase acabou entre 2014 e 2015 e deu-se início a um segundo estágio, aonde começamos a falar de blockchains, tecnologias DLTs, que são blockchains públicas mais voltadas ao mercado empresarial, e este grande aparato tecnológico teve uma segunda onda, e essa sim, considerada a primeira grande onda, o primeiro grande espasmo rumo a um mercado mais amplo, que é a bolha dos crowdfundings. Então, tem algumas maneiras da gente falar isso, mas aproximadamente lá em janeiro de 2014, as pessoas começaram a fazer ideias e pedidos de, olha, eu estou com um projeto, quero construir isso, preciso contratar desenvolvedores, e esse infográfico animado, ele fala muito dessa evolução. Lá em 2014, o projeto Ethereum nasceu com 19 milhões de dólares de funding, e durante os 2 próximos anos, ele não só construiu a sua plataforma, como construir um pouco essa questão de, olha, é possível você pedir doações, aceitar criptoativos e construir um projeto. Em 2016, meados de 2016, entre outras mudanças que estavam acontecendo, um grande projeto chamado DDAO, que era na verdade um fundo administrado, nasceu e aí sim o mercado viu que dava para fazer um crowdfunding razoavelmente significativo, são 170 milhões de dólares. E a partir daí, em 2017, nós passamos a viver o que foi a explosão de projetos, né? Então, voltando à animação, a gente vê que, apesar de terem passado menos de 14 meses, trocentos projetos apareceram e no final disso a gente vai entender que esta grande fase foi uma grande alavanca para construir todas essas plataformas que fizeram crowdfunding. Então, apesar do volume arrecadado, digamos assim, a gente vê projetos de 5 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares, o que aconteceu é que se criou um awareness pela primeira vez longe do mercado de funding de VCs, aonde você começava a brincar com a ideia de construir uma plataforma global, sim, de finanças descentralizadas. Após 2018, passando por 2019 e até chegar em 2020, a gente entrou no terceiro estágio, que é o que eu denomino de ativos exóticos, ativos que a gente não tem muita facilidade de explicar por quê, e o mais palpável deles são os ativos fashion, os colecionáveis, como a gente fala, ou tradicionalmente NFTs. Então, difícil você explicar por que, que o Neymar comprou uma imagem que ele usa como parte da marca pessoal dele agora, ou até porque esse mercado chegou a atingir cifras dentro de apenas um marketplace de 8, 9, 10, 30 bilhões de dólares de faturamento mesmo. Mas a verdade é que depois do período de 18 e 19, alguns movimentos de consumo tomaram conta desse mercado. Em 2019, o Facebook anunciou que iria fazer o seu blockchain, a sua criptomoeda nativa, isso gerou uma certa comoção no mundo, e 2020, com o evento da pandemia, a gente começou a ter uma demanda maior para um mercado fashion no mundo digital, que eu denomino de meta-economia. E os criptoativos beberam desta fonte, e o primeiro grande movimento novo foram realmente os NFTs que dominaram a mídia entre 2020, 2021 e 2022. Destes mercados todos, numa longa história de pouco mais de 10 anos, a gente passou a ter as primeiras fases formando essa tecnologia, uma segunda fase formando o que a gente chama de moedas globais lastreadas, ou pelo menos em teoria lastreada em alguma coisa, e a criação de dois grandes vertentes, ou dois grandes mundos, que é onde a gente convive hoje. As CBDCs, as moedas tradicionais emitidas até por alguns bancos, como é o caso da USDC, e os serviços financeiros descentralizados que a gente fala de
economia descentralizada. Esse mercado chegou a ter, por uma noção de mercado de valuation de todos esses tokens, até 2 ou 3 trilhões de dólares no ano passado, dependendo de como você faça a conta, caiu novamente para 1 trilhão hoje, mas ele tem um número razoável de transações por dia. E no Brasil a gente não ficou à margem dessa onda. A gente acabou tendo, segundo dados oficiais do Banco Central e da Receita Federal, mais ou menos 270 bilhões de dólares durante o ano de 2021. Então, um mercado razoavelmente significativo e até 6 ou 10 ou 15 ou 5 milhões de usuários, dependendo de para quem você perguntar. Então, como a gente diz dentro do mercado, isso ficou grande demais para ser ignorado e dentro dessa movimentação é nisso que nós estamos trabalhando hoje. Passando rapidamente para a dinâmica do que esse mercado se desenvolveu, ele existe em termos de um ecossistema, né? O ecossistema é composto de uma base tecnológica e também de redes e de ecossistemas de negócio que trafegam ao redor dessas redes. As redes, obviamente, são as plataformas blockchain, então quem me conhece sabe que eu não gosto de falar da tecnologia, porque existem quase 20 mil plataformas diferentes, mas do ponto de vista de mercado existe algo que a gente denomina de plataforma blockchain. E dentro delas, grandes plataformas, além do Bitcoin, criaram um ecossistema e dois grandes mundos: o mundo das plataformas abertas e o mundo das DLTs, ou Distributed Ledger Technologies, que são mais para uso empresarial. De 2014 para cá, esse mercado se solidificou, existem casos de plataformas grandes que usam ambas as tecnologias, e agora, desde investimentos formados por bancos ou grandes consórcios, esse tipo de plataformas chegou no nível de confiabilidade aonde, nesse momento da história, a gente está discutindo como criar produtos tradicionais em cima delas. Poucas pessoas se atentam, mas a primeira peça tecnológica não é a plataforma, é o que a gente chama de wallet, e que na teoria não deveria chamar wallet. Na teoria ela deveria chamar cofre, porque é isso que ela é. Ela é um cofre aonde você guarda, na teoria, o livro contábil de onde estão esses ativos. Estas wallets são a primeira peça tecnológica importante, porque delas advém uma filosofia das redes abertas que ainda é muito confusa para os players tradicionais. Essa filosofia quer dizer que eu passo a ser dono da minha liberdade financeira através de ser dono dos meus ativos. Romanticamente foi criado assim, mas na prática é como se você andasse com todos os seus bens em alguma coisa portátil. Então cria-se também um grande problema de segurança. E entre esses extremos, né, o primeiro extremo libertário de criar isso 100% portátil e o mundo atual, se criou a figura da custódia, onde você empresta, como foi feito com o sistema bancário, a sua wallet ou as suas chaves ou o seu cofre para que uma entidade passe a ser o custodiante desta riqueza. Então esse é o grande papel do segundo elemento, né, desse ecossistema, que são as grandes exchanges, que a gente vai falar um pouco delas depois. Na prática, essa tecnologia, plataforma e wallets, criaram as moedas digitais, moedas entre aspas, porque não tem uma entidade que as garanta, mas elas funcionam, ou pelo menos foram criadas originalmente para ter cunho de pagamento ou cunho de meio de transação. Originalmente, esta é a história do Bitcoin, que não é a primeira delas, né? Tem várias anteriores, mas a primeira que deu muito certo foi o Bitcoin. Logo em seguida veio o Ethereum e hoje nós temos até moedas feitas, ou tokens criptográficos, como eu gosto de falar, feitos até por empresas privadas, como são o caso das exchanges. Em 2019, a gente criou um paradigma novo onde um grande player de serviços digitais pudesse ter esta, digamos assim, habilidade de criar as suas próprias moedas digitais. Então, depois do advento da Libra, a gente ficou basicamente impressionado como se poderia criar um ecossistema fechado, ou private money, como a gente falava na época, dentro de uma grande plataforma digital. Isso não deixou muitas pessoas tranquilas e a gente acabou fazendo várias mudanças nisso. Na mesma época, em 2019, os bancos centrais começaram a levar isso a um outro nível de preocupação e hoje a gente se discute muito efetivamente a criação das famosas moedas digitais ou criptográficas pelos próprios bancos centrais, né?
Então, rapidamente passando, quando a gente saiu do conceito de moeda, começamos a falar também naquela época de 2014, quando teve os crowdfundings, em uma coisa chamada tokenização. Mas para falar de tokenização, a gente precisa entender que junto com o Ethereum nasceu uma segunda tecnologia, que não era só a contabilidade. Essa tecnologia permitia que a gente associasse alguns códigos a transações ou uma categoria específica desse ativo criptográfico. Então, o primeiro grande uso desse código da Fundação Ethereum era criar outros tokens, e o segundo grande uso era atribuir regras de negócios a esses tokens. Por isso que a gente fala que, a partir dessa tecnologia, eu consigo criar outro tipo de ativo. Uma grande coisa interessante que nasceu mais ou menos na mesma época é que, se eu preciso colocar regras de negócio, eu preciso ter alguma coisa que atribua comportamento diferente para essas regras. E esse é o papel dos famosos oráculos, que na verdade é um dos nomes confusos, eles deveriam chamar data feeders, como o Reuters ou qualquer outro preço. Então, o grande uso dos oráculos é dizer, olha, eu quero fazer um contrato baseado na cotação de alguma coisa ou na temperatura de um determinado dispositivo, e eu coloco esse dado dentro da rede blockchain através dessa peça tecnológica. Com essas duas coisas na mão, sim, aí conseguimos criar a tokenização. Mas o que de acho é tokenização? Tokenizar, na verdade, é criar um ativo criptográfico que não nasceu basicamente do comportamento da rede, ele tem outros usos. Então, ele é ou tradicionalmente um ativo que está vinculado a alguma outra coisa, como se fosse uma cédula de depósito ou uma escritura, ou, na prática, os primeiros tokens, ou a primeira grande onda de tokenização foi o crowdfunding, como a gente via. Você fazia o seu token para fazer um fund de alguma coisa. O que confundia o mercado é que, na época, o nome disso era ICO, era o Initial Coin Offering, porque lá em 2016, 2017 não tinha muito claro esse conceito de tokenização. Então a gente fala, pô, mas espera aí, era moeda, era token, são as mesmas coisas, e eu prefiro chamar quase tudo de token. Então, o grande uso, e a gente vai ver até hoje no mercado, é você pegar uma moeda tradicional, como o dólar, como o euro, hoje até a Rússia criou um token de platina, e transformá-la literalmente num token criptográfico. A segunda grande onda disso era, independente de eu ter esta questão de pagamento ou de fazer um token para alguma coisa mais ligada a ativo, eu ter funcionalidades ou propriedades desse token que me viabilizassem algumas coisas que fossem funcionamento das mesmas regras de negócio. Por exemplo, o que a gente chama de tokens de governança. Eu tenho o poder de decidir sobre alguma coisa se eu tiver X tokens em minha propriedade, né? E, last but not least, é o que nós estamos falando aqui dentro, a gente teve, logo depois daquele fenômeno de crowdfunding, a ideia de que eu poderia fazer este crowdfunding não num ambiente completamente desregulado, mas num ambiente mais organizado e, por isso, trabalhar com securities. Curiosamente, as NFTs que a gente pensa que a gente está comprando obra de arte, ou a coleção, ou a figurinha, como a gente fala, ou até a propriedade de posse sobre aquela figurinha, também são token. Eles só têm propriedades muito específicas. E aí, tokenizar virou não só uma indústria tecnológica através de padrões, mas também virou uma criação de classes desses padrões. Por isso que a gente sempre se refere a tokens via numerozinhos exóticos, mas eu não vou entrar nesse detalhe técnico agora. Com o advento da tecnologia, sim, começamos a criar ativos digitais. E começamos a pensar em coisas mais interessantes, do tipo, peraí, se eu consigo criar esse dinheiro digital, por que eu não consigo criar outras formas de valor ou de bens econômicos pelo mesmo conceito? Então, estendendo um pouco mais essas classes de tokens, que até a gente está construindo ainda as terminologias e as taxonomias para elas, começamos a navegar e a flertar com ideias do tipo, olha, eu poderia ter uma escritura de um imóvel que fosse apresentada por um token, assim como ela já é pelo papel. Eu poderia ter alguma coisa que, ao invés de ser uma entidade emissora, como um diploma de universidade ou alguma outra coisa, eu poderia ter também tokens reputacionais. E, finalmente, além das moedas e dos ativos de commodity, como o ouro, eu poderia ter tokens realmente lastreados em coisas efetivas.
efetivas. Tudo isso a gente coloca na mesma cesta de tokenização. O mais importante deles, que começou lá atrás na época do e-commerce, são as famosas stablecoins, que é um termo que eu também não gosto, mas enfim, é o termo do mercado, e basicamente são tokens que, em sua essência, representam uma moeda fiduciária. Então, a USD Coin, por exemplo, é a mais famosa porque ela representa dólar e ela tem oficialmente um banco por trás, que é a Circle, e o Goldman Sachs, que suporta a Circle. Então, na teoria, quando você compra um token desses, você basicamente está comprando uma coisa garantida e equivalente a uma moeda de dólar. Coisas mais exóticas, como você pegar um token que já existe no mercado, como é o caso do Bitcoin, e transmiti-lo para outra tecnologia, também aconteceram. Então, o Rapid, que é uma palavra que quer dizer alguma coisa encapsulada, também virou um criptoativo e também passou a ser denominado ou de stablecoin ou de asset backed token. O Rapid BTC, por exemplo, ele é usado para que você trafegue Bitcoin dentro de aplicações da rede Ethereum ou de outras redes. Então, guardem bem a questão do W, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E, finalmente, nos últimos 18 a 20 meses, nós começamos a lidar com figuras um tanto quanto complexas, que são os ativos baseados em algoritmos, ou seja, tem uma conta complexa por trás. Na verdade, isso nasceu com o projeto da Libra, que ela tinha uma cesta de moedas que a garantiria, e dentro dessa cesta de moedas, você tinha todo um conceito de como é que você ia compor a cesta de moeda num período X. As pessoas pegaram essa ideia, criaram um algoritmo, registraram o código, e isso foi a base de um token muito famoso chamado Luna. Então tem uma fórmula muito complexa, mas a base é que a gente começou a criar tokens de origem algorítmica para representar um bem. Eh, Resumindo essa categoria de coisas ou de ativos, a gente acaba com a memória de que existe uma série de tokens que não estão vinculados a nada, que são os tokens das plataformas, outros tokens que têm um vínculo muito direto, então este token representa $1, temos até o BRZ que representa R$ 1, e existe um fluxo intenso de trocas e transações baseadas nessas representações. Existem os tokens mais exóticos, os Rapid. Então, por que eu usaria um Rapid? Porque eu posso pegar um token de uma plataforma e fazê-lo significar em uma segunda ou dentro de um outro ambiente, como, por exemplo, dentro de um jogo ou dentro de um ambiente virtual de metaverso. E, finalmente, temos essas moedas algorítmicas que representam cestas de coisas, regras e que, inclusive, podem mudar a sua composição de acordo até com os dados do mercado que eles estão trabalhando. Uma categoria especial são os NFTs. Por quê? O NFT, apesar de ser um termo técnico, que é o não fungible, era um tipo de contrato que você criava uma entidade única e ficava transferindo apenas essa unidade, ele ficou perdido no mercado durante quase 2 anos, sem muita utilização, porque ele nasceu para ser uma escritura. Até o momento que alguém falou: olha, isso é uma escritura, com essa escritura eu posso fazer uma coisa digital que seja realmente única, e sendo única, escassa, quase como se fosse uma impressão digital eletrônica de cada uma dessas coisas. E o primeiro grande uso, né, nós que somos brasileiros, a gente não, eu pelo menos não entendo muito isso, mas lá nos Estados Unidos, colecionar figurinhas é uma atividade bastante intensa, é uma coisa razoavelmente famosa e cultural das pessoas. Então, em 2017, a gente começou a ter algumas coleções, né, os gatinhos, e no ano passado a gente começou a desencadear grandes coleções de 10, 15, 20 mil ativos diferentes, dos quais uma entidade, né, a Bored Ape Yacht Club, é a mais famosa e que conseguiu atingir o status de marca fashion de alto luxo, como é uma Balenciaga, como é uma Nike, e isso atraiu, inclusive, marcas tradicionais, como a própria Gucci, como a própria Nike ou a Louis Vuitton, a fazer suas próprias coleções. Então, a tecnologia do NFT virou um ativo exótico diferente, que são os NFTs colecionáveis. Isso também não é recente, começou em 2014, mas durante 2020 e principalmente 2021, com o Elon Musk e sua esposa fazendo alguma coisa, com a venda de uma obra de arte por quase $100 milhões, e com todo o movimento que aconteceu durante esse ano, isso virou uma coisa fashion e entrou para o radar de hypes.
Qual é a grande diferença disso para os ativos tradicionais ou qual é o grande impacto disso dentro da criptoeconomia? É que por ser um token, eu tenho as mesmas propriedades de todos os outros tokens, inclusive eu posso listá-lo e comercializá-lo dentro de um exchange. Obviamente, alguns desses colecionáveis são vendidos em marketplaces, mas nada impede que, por ser um token criptográfico, eu o atribua a uma outra transação e até em casos recentes o use como garantia de alguma coisa. Você já teve, a gente já teve algumas operações onde uma obra de arte valorizada em X foi usada como garantia dentro de uma estratégia de trading ou de empréstimo ou de financiamento para alguma coisa. Isto não seria possível neste momento, né, da história sem um intermediário tradicional. Então, tudo que a gente está falando, na teoria, são códigos e tecnologias que rodam de maneira autônoma nas blockchains. Mas isso é parcialmente verdade, porque todo esse mercado só existe, inclusive desde 2010, porque entidades que não fazem parte das redes, mas que conversam com todas as redes ou as crypto exchanges, foram criadas. E isto faz uma borda com a famosa eh, com as famosas finanças tradicionais, ou como chamam o pessoal de cripto, as finanças centralizadas. Algumas empresas são razoavelmente grandes, temos aqui no Brasil o grupo 2TM, e as duas maiores do mundo são a Binance e a FTX. Neste momento, isso muda muito dinamicamente. Existem serviços que as ranqueiam, existem serviços que dizem qual é o volume que tem cada uma delas, e nós temos mais ou menos umas 40, 50 mil dessas exchanges no mundo, sendo que o número das que importam é muito pequeno, 100, 150 grandes exchanges no mundo. O que confunde um pouco o mercado é que o aparente funcionamento dessas entidades é o de uma corretora, mas apesar da interface e do trade ser de corretora, elas funcionam efetivamente quase como uma bolsa full, porque elas fazem, por características do blockchain ou por decisão de negócio dela, a liquidação, o clearing, e em alguns casos, como a gente vai ver um pouco mais à frente, até a questão do crédito. Você pode ter, por mecanismos específicos do mundo blockchain, um crédito a mais dentro dessas corretoras. Por que a gente fala delas? Porque quando a gente vai de novo para o mundo algoritmo, e a gente começa a falar de finanças descentralizadas, se criou a figura da corretora centralizada ou da corretora tradicional, que apareceu antes dentro do mundo dos blockchains. Então a gente ouve coisas sobre entidades que na verdade não são entidades, não são empresas, como a Uniswap ou a SushiSwap ou algum nome exótico desse, você fala, mas o que é isso? Aí isso é um código que se comporta quase como uma corretora. Não tem telinha, não tem nada, mas na prática a gente consegue fazer interfaces com elas. E aí sim nasceu o que o mercado cripto chama de DeFi. Nós chamamos tudo isso de finanças descentralizadas, mas especificamente no jargão cripto a gente chama isso de DeFi puro. O DeFi, assim como o mundo blockchain que nasceu para operações peer-to-peer, ele nasceu em um ambiente não regulado, semi-regulado, muito sem know your customer, mas ele nasceu como uma alternativa ao mundo regularizado das exchanges, porque elas podem ser banidas, impedidas de funcionar, impedidas de fazer determinada operação que os seus reguladores em determinado país entendam que não é justo ou não é legal ao mercado. Dentro disso, lembrando novamente do crowdfunding do Ethereum, se criou uma outra categoria exótica que são as Decentralized Autonomous Organizations. Então, as DEX, que eram apenas transacionais, começaram a ter coisas dentro do seu código, através de mecanismos de votação, através de tokens que dão reputação e direito à votação, de modelos de negócio que alteram não só o funcionamento dessas DEX, como o próprio funcionamento econômico da rede como um todo. Então, a DAO Maker, por exemplo, que é uma stablecoin um pouco algoritmo, ela tem regras de emissão, tem regras de transação e isto pode ser alterado. Recentemente houve até um caso bastante dramático no mercado, onde as regras de funcionamento ou de liquidação de um determinado ativo foram mudados no meio do jogo, né? O mercado caiu drasticamente de valor e uma determinada DEX dessa, por votação, impediu que um dos clientes sacasse os ativos que estavam algoritmicamente dentro daquela rede. Então, você sempre vai ouvir falar stablecoins, DEX, DeFi e DAO. Né? DAO, inclusive, é a palavra dos últimos 3 meses.
E com tudo isso, nós criamos os componentes finais ou aplicações, e que seriam sim os mais semelhantes ou a produtos financeiros tradicionais, o primeiro deles que a gente vai ver é empréstimo, ou a produtos financeiros até um pouco mais sofisticados, até operações estruturadas. E tudo isso roda em código e roda dentro dos blockchains que a gente está falando por aqui. Obviamente que em DeFi a primeira operação é o crédito, então que é o que DeFi, Decentralized Finance. E Finance significa que eu posso deixar uma moeda, receber juros por essa moeda, ou eu posso tomar emprestado uma moeda e pagar juros para ela. Por que que se faz isso? Porque eu acredito que um ativo vai subir ou vai cair ou alguma coisa assim. Então, se eu acredito que vai cair, eu empresto, se eu acredito que vai subir, eu tomo emprestado, e isso criou um movimento mais ou menos de 2019 para cá, absolutamente interessante e com um valor de mercado razoavelmente grande. Então, esta primeira operação básica é a mais comum no mundo DeFi. O que algumas redes que tinham um modelo de validação diferente começaram a fazer foi fazer o que elas chamam de staking, ou um empréstimo de ativo para que você possa ter acesso ou algumas coisas e a algumas coisas. Então você deposita esse ativo em algum lugar, e aí ou você recebe uma remuneração por ele, uma comissão ou alguma coisa assim, ou você tem direito a participar de uma determinada transação. Então é muito comum hoje você ser convidado a comprar um determinado NFT, e o portal que vende aquele NFT fala: olha, para você participar do lançamento desse NFT, para você ter direito de comprá-lo, você tem que fazer um depósito antecipado. Você tem que deixar aqui X tokens, ou da minha plataforma, ou da plataforma Y, seria uma forma assim dizer, você deixa um sinal para poder fazer essa disputa. E obviamente você ganha o direito de disputar depois a compra daquele ativo. Ou eh, no caso específico de uma rede, você detém esse ativo para você poder validar transações e ganhar mais tokens. É uma maneira, uma nova forma de gestão das redes blockchain, chamada Proof of Stake, ou prova de comprometimento com a rede, de você ter um poder maior e ser remunerado pelo trabalho da rede de uma maneira maior. Então, o minerador, o validador, que precisa ter esse stake, precisa ter esse poder validador, ele toma emprestado ativos de quem os tem, geralmente no ICO, ou porque as pessoas simplesmente o compraram, exerce o seu direito de trabalho na rede ou qualquer decisão que ele queira ter, e depois devolve para essa pessoa. Isso com um pouco mais de esteroides dentro das redes distribuídas de compra e venda, de trading mesmo, eh, criou uma outra figura que é um pouco difícil de explicar, mas na prática é o mesmo mecanismo de empréstimo, só que para traders. Então você entra, tem um pool de liquidez, e dentro desse pool de liquidez você tem não só um ativo, e essa é a grande diferença, você tem vários ativos, onde você aloca isso e recebe um percentual do da sua cesta de ativos alocadas. Isso é chamado de yield farming. A gente vai falar um pouco mais depois disso aqui, inclusive dos riscos que isso tem, e o yield farming está imediatamente ligado ao próximo mercado, que é o mercado de formador de preços automatizados. Então, literalmente é um market maker. Eu posso fazer yield, eu posso fazer empréstimo, eu posso ter os meus próprios ativos, e eu gero movimentação dentro dessa DEX, porque um dos grandes problemas que elas tinham quando elas nasceram é que elas não tinham liquidez. Então, obviamente, isso tudo foi feito para construir esses mecanismos de funcionamento. Por que que a gente fala de tudo isso? Porque este mercado, ele nasceu de uma maneira muito tímida, novamente a gente volta lá para 2019 ou alguma coisa parecida, e ele cresceu até um volume muito difícil de ser ignorado. Hoje, deve estar com a baixa de mercado, 100, 150 bilhões, mas ele chegou em dezembro do ano passado a ter 300 e alguma coisa bilhões no que a gente chama de Total Value Locked, ou ativos under management, ou ativos que estão literalmente sob custódia desses algoritmos. Essa é a movimentação que teve dentro desse tipo de mercado que surgiu ao redor dos algoritmos. Qual foi a última movimentação? As próprias exchanges centralizadas, ou seja, que tinham as suas plataformas reguladas ou não reguladas em determinado lugar, começaram a fazer exatamente as mesmas operações, inclusive coisas exóticas como criar um token que representa uma coisa que, na teoria, elas não deveriam estar operando como ações de mercado tradicional.
Então, durante algum tempo, né, a própria FTX fez isso de uma maneira engraçada. Ela listou um token que representava a ação de uma corretora concorrente, que era a Coinbase. Mas durante algum tempo, algumas corretoras criaram um token que dizia: olha, esse token aqui eu vou precificá-lo ou vou colocá-lo em algum canto, como se fosse uma ação da Amazon, da Apple, da Airbnb, ou o que seja. Óbvio que isso não tinha nenhuma representação, nenhuma garantia de nenhum lugar, mas as pessoas compravam e tradeavam esses tokens. Segunda coisa, assim como tem um DeFi, algumas operadoras falavam: olha, eu posso te emprestar, eu posso, você pode me emprestar moedas, né? E last but not least, a gente começou a pegar esses mesmos ativos e começar a fracioná-los. Por quê? Às vezes você tinha um token que valia muito, um Bitcoin chegou a valer US$ 70.000, e eu não quero comprar um Bitcoin, eu posso comprar um pedaço dele, mas tem tokens que eu não conseguiria comprar pedaço, como obras de arte, obras, os próprios NFTs da Bored Apes. Então, algumas corretoras ou algumas DEX começaram a dividir esses tokens, criptográfica e digitalmente falando, e vender pedaços deles. Por quê? Quando a gente soma tudo isso, a gente começa a ter um ciclo gigante de produtos complexos, muito parecido com o que a gente tem no mercado tradicional, só que rodam num algoritmo que, na teoria, é igual ao blockchain, imparável. E no fundo, essa maçaroca de redes distribuídas, algoritmos e redes tradicionais começaram a operar o mercado tradicional. A gente começou a tentar listar ETFs lá fora, o primeiro grande ETF de Bitcoin é aqui no Brasil. Começamos a trabalhar com fundos que investem nesses criptoativos, e a gente vai falar muito pouco rapidamente disso aqui, até a gente conseguir chegar nas operações efetivamente de vender um valor mobiliário, que esse sim estaria embedado ou distribuído dentro de uma entidade regulada em algum lugar. Isso tudo foi feito através de players, e é um ecossistema extremamente complexo, tanto de tecnologia quanto dos players que a gente chama de players de modelos de negócio, marketplaces que vendem NFTs, as próprias exchanges, empresas que são fornecedoras de dados como a Caico, e esses players entraram em vários clusters de negócio, e estes players por si só geraram uma economia. Então a gente trabalha com uma empresa parceira que é a Top, ela sempre analisa os players de mercado, assim como a gente analisa categorias de players, como fintechs, como as edutechs, enfim, como todas as categorias de empresas disruptivas. E elas passaram, em 2020, não só a fazer seus próprios crowdfundings, como a receber investimento novamente dos VCs tradicionais. E aí, em 2021, esse volume ultrapassou os US$ 100 bilhões. Por isso que a gente fala que esse é um mercado importante. Aqui, numa próxima fase, só dando um spoiler, a gente está fazendo estudos sobre os players brasileiros, isso aqui é algumas das categorizações que a gente está fazendo, e esses players têm um grau de significância muito parecido com o que acontece lá fora. Como falei, é só um spoiler, esse estudo vai ser apresentado em um outro workshop. O que a gente gostaria de fazer hoje? Explicar como é que, na soma de todos esses produtos, algumas empresas se destacaram aqui e lá fora e construíram grandes modelos de negócio em cima da mesma realidade. Então, só relembrando, que pedi para relembrar vocês aqui, a gente está falando de uma maneira razoavelmente rápida, porque eu suponho que esses assuntos já são bastante conhecidos de todos, mas daqui a pouco a gente vai parar e abrir para perguntas, dúvidas, questionamentos, voltar a algum ponto que não ficou entendido. Mas, ficando o disclaimer que a gente não tem nenhum relacionamento com essas empresas, a gente sempre cita três grandes casos, né? A FTX, que hoje é uma das maiores corretoras do mundo, e é um negócio complexo. Ele tem uma corretora, mas ele tem vários outros negócios, inclusive negócios com presenças em países distintos, né, da onde é a sua matriz, e nesses países eles têm comportamentos, até por força da regulação, muito distintos. Então, a FTX, apesar de estar uma boa parte dos seus negócios na Bahamas, ela tem uma subsidiária no Japão, tem uma subsidiária na Suíça, e estas subsidiárias têm obrigatoriamente que rodar sobre a batuta do regulador onde ela está. Então, às vezes, você tem um produto que está sendo oferecido num lugar do mundo e naquele outro lugar não está, justamente por questões regulatórias. Mas o grande case, o grande ser complexo da indústria hoje é a Binance, até pela sua estrutura exótica, societária, e ela mesma dizer que ela não tem sede em país no mundo, também pela maneira como ela foi fagocitando todos esses negócios e construindo
peças e modelos de funcionamento, desde o que a gente estava falando de mercado spot tradicional de exchange, até modelos alavancados, modelos do que a gente chama de futuros perpétuos e coisas do gênero, ter gateways de pagamentos espalhados pelo mundo, também atuar como um grande fornecedor de balcão, seja para pessoas, seja para empresas, até ter cartões de crédito. Ela é um emissor de cartão de crédito em alguns lugares do mundo e através do seu próprio blockchain, ela começar a fazer coisas como ter a sua própria stablecoin, ter algumas entidades que ela controla, por exemplo, uma própria DEX, até ter um laboratório, né, que é o Launchpad dela, onde ela lança tokens, projetos, iniciativas e coisas de uma maneira muito própria. O curioso é que ela também tem um braço de dados, né, ela é dona da CoinMarketCap, o que transforma o grande player de dados hoje em algo que na melhor das hipóteses a gente olha de uma maneira um tanto quanto cética, porque se você é um grande operador do mercado e você controla os dados de preço de 40 mil pessoas, ou 40 mil entidades do mercado, isso deixa de ser tão crível. E aí ela tem, obviamente, as suas funcionalidades mais tradicionais, como aplicações e etc., e academia e coisas do gênero. Por que a gente fala tanto da Binance? Porque o CZ Yanbing Zhao, que é o fundador, por si só é uma pessoa polêmica, como a empresa tem 5 anos e ela é a líder de mercado. Né? Ela tem um volume absurdo de trading, tem dias que esta entidade em si circula 80 bilhões de dólares por dia e ela tem sempre essa característica de, dependendo de para onde ela vá, ela tem uma operação separada. Então, quando a gente olha, por exemplo, a Binance United States, ela tem um volume infinitamente menor do que a Binance global. Né? E você pode, em teoria, ser cliente das duas coisas. Em alguns países, ela enfrentou alguma dificuldade com o regulador e ela foi convidada a se retirar do país. Então, hoje, por exemplo, tem a notícia que ela tomou uma multa de 4 milhões de dólares. Eu não lembro se foi na Dinamarca ou se foi na Holanda, mas estas operações locais, e que por isso mesmo são até apartadas da operação global, a diferença de volume representa a diferença de produtos que ela não pode ofertar na sua região. Então, quando a gente olha um pouco mais de perto, e normalmente vocês vão receber isso tudo depois num outro estudo mais detalhado de mercado, a gente entende que todas estas entidades convergindo numa entidade global e que funciona 24/7 e que tem T0 de liquidação para tudo, é não só um novo modelo de mercado, como alguns economistas consideram que é um novo mercado em si. Se isso é bom, se isso é ruim, depende muito das opiniões, mas isto, na prática, para nós representa o que foi criado durante esses 15 anos. Quando você tem um player, um operador desse que opera e movimenta todos esses tipos de produtos no volume que eles movimentam hoje, na quantidade de clientes que ele tem, é mais uma prova de que esse tipo de mercado não pode ser mais ignorado. Felizmente, nós temos players dos mesmos portes, né, aqui no Brasil, e o expoente nacional, que é o grupo do STM, tem várias entidades dentro de si, seguindo muito proximamente o modelo tanto da FTX quanto da Binance, com uma pequena característica: eles são uma empresa 100% brasileira e 100% de regulamentação brasileira. Tem uma operação em Portugal que segue as diretrizes do Banco Central português, mas eles se orgulham de dizer que eles são uma entidade que segue fielmente todas as regulamentações aqui, tanto de Bacen, quanto de ENCLA, quanto da própria CVM, e por isso eles têm produtos limitados, eles têm algumas coisas que são muito específicas do Brasil, inclusive em alguns aspectos de criatividade, que a gente vai ver um pouco depois. Eles criaram produtos tokenizados com origem muito brasileira, precatórios, coisa de direito creditório de jogadores de futebol, mas tudo isso é 100% regulado e todos os ativos que eles emitem são, na melhor das hipóteses, absolutamente neutros em relação à CVM, ou nas hipóteses mais complexas, eles têm uma dispensa formal da própria CVM, afirmando que não são valores mobiliários. O que acontece é que estes players também começaram a ofertar serviços para os players tradicionais. Então, aqui a gente tem a Paxos, que é uma corretora
americana, ofertando para o Nubank, que é um player nacional, o que a gente chama de Crypto as a Service. O Nubank gostaria de oferecer serviços de criptoativos para os seus clientes, mas não quer montar uma estrutura tão complexa, então ela usa a Paxos como infraestrutura. E o inverso também é verdadeiro, aqui tem um caso bastante emblemático, que é a questão da própria Binance no Brasil, usando estruturas do arranjo de pagamentos para fazer o que a gente chama de ramp-up dos, digamos assim, dos clientes brasileiros em depósitos usando até depósitos diretos em reais. Tem outras soluções mais exóticas, como uma solução que você transfere dinheiro para uma corretora e ela paga o seu Pix aqui para serviços, mas isso é exótico demais. E, obviamente, os players do mercado tradicional também estão olhando como é que eles vão prestar serviços específicos para isso. E a gente vai falar um pouco depois desse aspecto. O que acontece até aqui é que este tipo de operação, apesar de ser ainda comparado com o mercado total, ela apresenta alguns riscos e não só o regulador, como as entidades que compõem o mercado passam a olhar isso de uma maneira um pouco mais cautelosa. Enquanto o mercado, como a gente fala, está em bear, está pequeno, ou tem poucas pessoas, ou o volume é pequeno, ou a exposição é pequena, tudo bem. Mas como a gente pega esse novo boom de 2020 até 2022, onde a gente chega a ter um volume muito grande de ativos, as perdas passam a ser razoavelmente mais impactantes. Então, a Celsius, que anunciou falência recentemente, ela literalmente tinha 11 bilhões sob custódia. Então é quase como se você tivesse uma grande financeira com 11 bilhões de dólares falindo de um dia para o outro e tirando na mão das pessoas, inclusive de pessoas do mundo inteiro, 11 bilhões de recursos. A BlockFi, que era uma outra corretora que fazia empréstimos, também deixou de pagar essa questão de juros, etc. E vários outros cases, inclusive a Three Arrow Capitals, que é uma empresa de gestão e que tinha na teoria, ela investia no ecossistema e sofreu uma liquidação e não, digamos assim, atendeu às obrigações que ela tinha para com os seus clientes. As falhas algorítmicas, por exemplo, da Luna, foram o motivo de conversa dos 2 últimos meses. Então, você tinha uma moeda, inclusive tem um player no Brasil que restituiu o dinheiro perdido a clientes, mas a prática, e hoje de manhã, inclusive, tem um evento da Bloomberg no país, onde uma das pessoas que é um dos investidores desse protocolo estava explicando essa história, mas basicamente você tinha uma operação algorítmica que foi mal planejada e ela foi alvo, tem 290 mil teorias de trade ou não, enfim, o resultado final é que ela perdeu todo o seu valor. E isso deixou várias pessoas que tinham investimentos poupança em cima dela totalmente desguarnecidos no mercado. Uma segunda coisa, e eu vou passar muito rapidamente, é que quando você tem aquela operação de empréstimo, você pode também, via algoritmo, fazer o que a gente chama de flash loan attacks. Você pode usar algumas formas de trade ultra agressivo para tirar esses tokens que estão lá dentro. Então, tem o caso mais emblemático, que é da Beanstalk, onde sumiram quase 200 milhões de dólares, e do ponto de vista estrutural, isso é muito pequeno, mas significa que não só o sistema ainda é muito incipiente, muito amador, como se isso ganhar um volume muito relevante, isso pode, como diz até o colega Paul Krugman hoje de manhã, representar de alguma forma risco sistêmico. Né? Muito cedo ainda para a gente falar dessas coisas, mas fica a grande dica. E o mais complexo é o que a gente chama de impermanent loss dentro daquele mecanismo de market making. Né? Então, tem algumas coisas dentro do fluxo muito rápido desses mecanismos de market making que podem levar a perdas. Então, até pela própria explicação, pelo que a gente explica disso para quem não é do mercado tradicional financeiro, a gente vê que tem uma série de gaps em relação ao entendimento, à percepção, ou até como diria o Taleb, ele até escreveu isso outro dia e gerou, como sempre, uma grande polêmica. Pô, é um bando de gente que não sabe o que está fazendo uma coisa que eles não sabem, vendendo para um monte de gente que não sabe o que está comprando e acredita que está tudo certo. Né? Então, quando você tem pessoas que não são de finanças, fazendo produtos de finanças extremamente complexos, as coisas tendem a degringolar com uma velocidade muito grande. Mas isso tudo faz parte do famoso momentum atual de mercado. Então,
Isto é o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos, passados assim em basicamente uma hora e pouquinho, de fast forward. Muito bem. Ah, agora que a gente entendeu do tamanho ou do potencial que a gente está falando, e sempre ressaltando, esse mercado é um mercado absolutamente embrionário. Apesar da gente falar de trilhões, apesar da gente falar de volumes de alguns bilhões diários, isso referente ou relativamente ao mercado financeiro tradicional ou à própria meta-economia digital tradicional, ainda é muito incipiente. A própria indústria de software, a indústria de software as a service, a indústria de nuvem, a indústria de tecnologia como um todo, tem números muito mais expressivos. Quais são os grandes, por assim dizer, divisores de água? A primeira delas, independente de tecnologia, maturidade de mercado ou empreendedorismo, é o panorama regulatório, né? A criptoeconomia é uma coisa tão exótica que alguns países, volta e meia, né, a gente sempre tem no nosso meio aqui as piadas de que, nesse mês ou nesse trimestre, nessa semana, a China, a Rússia, o Irã ou alguém mais vão proibir criptomoedas e daqui a pouco eles vão liberar de novo. Neste momento, China e Rússia, por um acaso, têm criptoativos banidos para os serviços de validação. Então, acho que foi em 2021, até engraçado, a gente via as pessoas na China carregando as máquinas de validação para fora da China. Algumas delas migraram, inclusive para os Estados Unidos. A Rússia acabou de anunciar essa semana que também não vai permitir nem negociação, nem pagamento, nem aparatos de validação. E volta e meia a gente flerta com essa ideia do tipo, olha, isso aqui devia ser proibido, pegando novamente o artigo do Paul Krugman de hoje de manhã, não, isso aqui vai acabar com a economia tradicional e tal, e são coisas que a gente sempre ouviu falar. Do outro lado da categoria, dessa curva, existem reguladores ou entidades que falam, não, 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 pera aí, eu vou abarcar isso aí enquanto tecnologia e vou criar uma nova formatação financeira, uma nova formatação regulamentar, porque eu me interesso em algum modelo de negócio que eu, enquanto nação, estou vendo para isso que pode ser criado. O exemplo mais emblemático é a Suíça, e novamente eu não sou advogado, não sou da área de regulação, tenho grandes amigos no assunto e me considero muito mais curioso do que qualquer outra coisa. Mas eu estive várias vezes na Suíça desde 2017 e eu vi esse processo acontecendo. Inclusive o próprio paper que o David Schoen escreveu no ano passado é com uma das pessoas do Banco Central da Suíça. E o que a Suíça entendeu? Ela falou: olha, vai nascer uma nova classe de ativos, vai nascer uma nova classe de mercado financeiro, só que quem conseguir ser institucionalmente um grande garantidor dessa nova classe ou desse novo mercado, vai ter um lugar ao sol enquanto nação. E eu não posso falar isso em nome da Suíça, mas o que eu entendi, a minha percepção, com todos os disclaimers, que é uma opinião pessoal, é que a Suíça entendeu que ela poderia arbitrar regulatoriamente esta nova economia, como ela já faz com algumas coisas dentro da sua própria política de neutralidade. Essa coisa veio andando, né, de 2017 até esse ano, onde finalmente ela publicou um arcabouço jurídico sólido ano passado, e esse ano ele começou a funcionar, e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Os Estados Unidos entenderam que existem várias discussões, inclusive o Gensler, que é o chairman da SEC hoje, ele é professor do MIT, tem uma aula muito boa, né? Podem procurar lá o professor Gensler no MIT, uns 2 anos atrás, 2018, ele deu uma aula muito boa sobre criptoeconomia, e ele entende que esse negócio, por alguma coisa, se enquadra em tudo que já existe lá dentro, mas algumas coisas vão sair do aparato que já existe dentro do mercado americano. Hoje a grande discussão é se o Ethereum ele é um valor mobiliário ou não, e se o próprio dólar digital, que é um projeto grande que está andando dentro dos Estados Unidos, com um grande disclaimer, né, a Accenture tem uma participação com pesquisa dentro do projeto, seria também uma categoria nova. E aí os Estados Unidos estão em duas categorias, ou inclusão na categoria existente para criar um mercado novo, ou criar uma nova categoria que ainda não está muito diferente, muito definido.
No outro extremo da coisa, a gente tem União Europeia e Japão que claramente falaram: esse troço vai ser algo novo, né. Inclusive, a Europa ficou 2, 3 anos, a Europa como um todo, a comunidade europeia como um todo, ficou discutindo o que fazer com isso, até que ela publicou recentemente a sua regulamentação, né, o MiCA, sobre o que seria o Crypto Asset Provider, né, dentro de um novo mercado. Novamente um grande disclaimer, nós enquanto Accenture, respondemos, no começo do ano algumas perguntas da ISMA, que é a CVM da Europa, sobre o que ela deveria fazer com o mercado. Tem hoje uma consulta nova em andamento, e nós propusemos algumas estruturas tecnológicas para esse mercado, dentro do que está sendo proposto dentro da MiCA. O Japão, lá atrás, ele fez uma coisa interessante, ele definiu que a mesma coisa pode ser coisas diferentes dependendo para que você está usando. Então, no Japão, se você usar Bitcoin para pagar coisas, ele tem uma regulamentação, uma forma jurídica. Se você usá-lo para tradar ou para investir no exchange, ele tem uma outra regulamentação. E aí tem uma curiosidade, a primeira grande corretora de cripto, que nasceu lá em 2010 por causa do e-commerce do Bitcoin, que era o MTGOX, nasceu no Japão. E tem algumas lendas urbanas que dizem que o Satoshi Nakamoto passou um tempo lá no Japão, além do nome dele ser japonês. Tudo isso, ou nessas três grandes forças, né, que mudam o tempo todo, resumem o que a gente estava falando antes, que é alguns lugares falaram: olha, eu vou ser o hub. Eu vou ser o Crypto Paradise. No caso da Suíça, ela fala que ela é o Crypto Country. E aí, Dubai, Bahamas e a própria Suíça, nesse momento, não só são crypto-friendly, mas se destacaram por terem feito coisas muito rapidamente e, segundo alguns economistas, tomando um apetite a risco muito grande, né? A gente, obviamente, não colocou aqui El Salvador, apesar de ser um caso famoso e etc., porque a gente não considera nessa análise como algo solidamente válido. Uma decisão quase que unilateral e de uma maneira que ainda não está clara para os players do mercado. Com um disclaimer também, que eu fiz alguns treinamentos para a Federação Bancária de El Salvador. Dentro desse contexto, o momento atual ele está se transformando em algo mais claro, seguindo essas diretrizes. Na Europa, já está, digamos assim, tão sólido que a gente já está discutindo o MiCA 2.0, né? A Lagarde fez um discurso na semana passada sobre isso. Só que o que a gente tem de prático? De prático, a gente tem a simetria regulatória. Se você e aí vamos falar do nosso caso aqui, uma entidade no Brasil, e seja a entidade do sistema financeiro, seja as entidades que não são do sistema financeiro, mas se comportam como, né, e elas não estão aqui de propósito, como a 2TM, a Foxbit e etc., na pior das hipóteses, eles são compliance com todas as nossas regras de lavagem de dinheiro. Então, com um disclaimer que são todos meus amigos, o próprio mercado Bitcoin, a Fox sempre fala, olha, sempre colaboramos com as entidades e não fazemos produtos que a CVM não nos autoriza. Então, um exemplo trivial, vendas de derivativos ou o futuro perpétuo que tanto tem na BitMEX desde sempre, na FTX e etc. Isso traz um posicionamento desfavorável frente aos players que estão em outras regulamentações. Essencialmente, o meu CPF pode comprar produtos financeiros fora da regulamentação brasileira, porque aonde esses players estão, eles não são impedidos de me atender enquanto um passaporte ou um CPF brasileiro. Ao passo que as empresas brasileiras, sim, são impedidas. Uma outra coisa importantíssima que está acontecendo é um movimento de teste. Então, o sandboxing, que não começou agora, já tem alguns anos, ele está sendo usado de maneira extensiva e nós aqui no Brasil, não só para a criptoeconomia, mas para uma série de outras inovações, passamos a usar essa figura dentro de um contexto de entender, principalmente do ponto de vista do regulador, do ponto de vista dos próprios players, né, pessoas que cuidam de produtos, do ponto de vista das pessoas de compliance e do ponto de vista das pessoas que têm a visão do risco sistêmico, né, as pessoas que cuidam dos mecanismos prudenciais, do que é que nós estamos falando. Então, dentro da questão regulatória, da assimetria e do sandbox, algumas perguntas ficam muito no ar.
E, por exemplo, o BIS ou o IMF teve uma decisão essa semana, que ele falou assim: olha, bancos poderiam ter apenas 1% do seu patrimônio líquido em cripto no seu balanço. É um assessment, ou digamos assim, é um statement feito na semana passada. Isso é bom, isso é ruim? A gente não sabe. E a maneira que tem de você quantificar isso é única e exclusivamente deixar essa transação ou essa operação acontecer no mundo real. Um dos grandes deslocadores que a gente teve em 2020 é que saiu uma legislação que permite que uma empresa de capital aberta americana possua em seu balanço, sobre uma regra X contábil deles, criptoativos. E aí a gente vê as histórias da MicroStrategy, inclusive do próprio Elon Musk na Tesla, usando isso como fator de crescimento financeiro dos seus balanços. E estão fazendo isso de uma forma, no caso da MicroStrategy especificamente, de uma forma ostensiva. Não é proibido, mas também não é muito saudável se isso acontece com o mercado como um todo. Aqui no Brasil a gente vê isso de uma maneira diferente. É possível que você tenha criptoativos no seu balanço, né? A própria junta comercial já permitiu isso, mas falta, graças a Deus, apetite a risco para você tomar isso como um valor verdade. E aí, não falando jabuticabalmente falando, mas são coisas muito peculiares da nossa inteligência financeira. Eu costumo dizer que o Brasil tem alguns ativos super importantes do ponto de vista de empreendedores, né? É ter uma clareza e uma compreensão muito grande de mecanismos financeiros, mas por força até da nossa Roman Law, a gente tem uma clareza e uma perspectiva muito grande também das nossas forças jurídicas. Então, o empreendedor brasileiro, ele sabe muito, e não seria arbitrar, mas sabe muito lidar com os meandros da lei. E esse é um dos projetos que eu gosto muito de falar, que ele é inovador, e digamos assim, na força bruta da lei, que os meus amigos advogados me permitam essa heresia, ele é um projeto 100% legal. Ele tem alguma semelhança com o recebível. Eu, pela minha atitude curiosa, estudei isso muito tempo, e pela minha total incapacidade técnica, novamente, não sendo jurista, durante muito tempo eu falei, cara, isso aqui parece recebível, né? Tem um jogador que eu formei aqui, e o produto é exatamente esse. Eu tenho uma lei de posse de direitos que eu vou receber de um atleta lá durante a carreira dele, porque eu o formei. Essa basicamente é a essência deste produto. E aí, por absoluta compreensão da CVM, existe uma dispensa formal aprovada em colegiado de que este produto não é um valor mobiliário. Por isso, o mercado Bitcoin foi lá e tokenizou, com perdão e fazendo piada com os meus amigos diretores e grandes fãs do Vasco, o token é do Vasco. Se fosse do Corinthians, teria muito mais sucesso. Mas é um produto que está no mercado, não tem problema nenhum, passou absolutamente incólume por subidas, descidas, já pagou dividendo, tem operação, e se houver demanda, se houver outro interesse de outros clubes, eu tenho certeza que conseguimos criar uma classe de ativo que pode ser feito, na teoria, em qualquer lugar do mundo, né? Novamente, do alto também compreensão jurídica, eu não acho que tenha barreira para isso, mas é um produto que nasceu aqui. Mas fica sempre esta coisa de, peraí, e se mudar a regra do atleta, muda o token que já foi emitido? Eu acredito que não. Se mudar a regra do atleta, eu vou poder fazer tokens de uma outra forma? Se eu fizer esses tokens de outra forma, numa regra nova de atleta, será que a CVM tem que olhar isso de novo e avaliar novamente se esta nova forma seria, aí sim, um valor mobiliário ou não? E é isso que fica a clareza e a solidez regulatória versus a questão da inovação. Alguns outros produtos foram criados nesta linha, e novamente aqui nós estamos falando apenas do mercado de criptoeconomias, não são valores mobiliários, né? Ou como diz o Reinaldo, que é o presidente do mercado Bitcoin e advogado, ele literalmente fala que são valores, tokens não mobiliários. A gente pega precatórios, que parece que é um recebível, mas dispensa novamente da CVM, não é. E
tokens de consórcio que novamente tiveram dispensas formais. E dentro desse arcabouço, o que nós tivemos de grandes novidades este ano, que são os assuntos polêmicos, foi a existência ou não, ah, de novo, de uma coisa que se denominou de marco legal da criptoeconomia. Então, existe um projeto muito antigo, né? Eu, em 2017, fui a Brasília algumas vezes convidado pelo Congresso para depor, tem vídeos aí eu depondo por lá, e finalmente se chegou num ponto onde vários projetos se consolidaram, foram ao Senado e voltaram para a Câmara para serem aprovados, e neste momento, pelo menos informação fresca até eu começar essa call, não será aprovado esse ano, ou pode ser que seja, mas a dificuldade é grande, e etc. A boa notícia é que pela primeira vez nós vimos um framework que delimita de maneira principiológica uma série de coisas e que nos dá um entendimento, ainda que parcial e ainda que limitado, e com todas as variáveis de que isso não foi aprovado, tem inclusive 10 apensamentos a este projeto final que chegou na casa, de que algumas coisas ficarão claras. A principal delas é o órgão do poder regulador, ou seja, a casa que faz as nossas leis, determinará um órgão, e este órgão, sim, determinará as regras de funcionamento do mercado e das entidades. A outra coisa é que, dentro do contexto deste framework, existiam algumas coisas, tipo isenção para importação de eletrônicos, essa isenção saiu e foi feito um novo pensamento para que ela voltasse, mas muito mais importante, existiu formalmente, não sumiu desde o começo do projeto, a penalização criminal no caso de fraude de prestação de serviço, né? Então, só esse item 5 nos deixaria muito mais seguro a uma solidez jurídica de uma série de coisas. Tem itens que entram e saem, como a segregação patrimonial, e tem a questão de definições principiológicas do que seria esta entidade, ou seja, eu teria um service provider passando a ser reconhecido formalmente como uma entidade do mercado cripto. E aí, não se sabe se ela ficaria sobre CVM, se ela ficaria sobre o Bacen, ou se, dependendo da categoria do que ela fosse fazer, ela se enquadraria como IP, IF, CTVM ou DTVM, porque, novamente, o PL, a princípio, é lógico. Mas isso já nos deu um alento muito grande de que, por princípio, a gente teria uma estrutura jurídica que viabilizaria a criação desta entidade e de um mercado muito formalmente brasileiro. Pelo que eu vi desde 2015 até agora, isso não enquadra em nenhuma daquelas categorias que a gente estava olhando antes. Então, quando a gente olha o posicionamento do Brasil e pergunta, então, mas o Brasil estaria enquadrando todo mundo na categoria existente? O Brasil gostaria de ser um hub cripto, você ter uma zona franca cripto aqui, como, por exemplo, é o pensamento dos nossos vizinhos do Uruguai, ele criaria, através de alguma entidade, um novo arcabouço tecnológico com a Mica, não ficou muito claro. E eu acho que essa discussão ainda precisa ser muito mais debatida, como foi em 2017, com muito mais audiências, com a sociedade civil, e inclusive como foram os marcos de serviços digitais que são a base da metaeconomia. O próprio marco civil da internet demorou bastante. Temos em discussão também o marco civil de inteligência artificial, acabamos de passar marcos civis de LGPD, tem uma nova discussão de marcas, patentes e propriedade industrial, e todo esse arcabouço digital faz parte de um grande pacote para que o Brasil se posicione nessa meta-economia digital. Dentro desse contexto, o que nos resta, e analisar e até decidir enquanto executivos é, bom, temos uma direção. Muito dificilmente essa direção muda, até porque pela nossa atuação enquanto sistema financeiro nacional, nossa tradição é ter uma estruturação um pouco mais cautelosa, principalmente em relação ao mercado de capitais, do que outros países do mundo. E isso seguiu mais ou menos o que foi discutido, debatido em várias partes do mundo, né? Durante 16, 17, acho que o deputado Áureo viajou, foi a Dubai, foi a própria Suíça ver como eram as coisas, alguns outros especialistas do mundo vieram aqui e discutiram isso. Enfim, é um projeto que já dura quase 8 anos desde da sua primeira versão, e
com o pensamento de vários outros PLs, a gente conseguiu catalisar várias visões diferentes. E isso é o que nós temos de panorama, por assim dizer, regulatório brasileiro, o que nos deixa ainda com alguns períodos de existência entre a arbitragem tecnológica e a arbitragem jurídica que a gente tem hoje, e a licença de se criar os produtos que são permitidos por assim dizer, que já existem dentro do arcabouço nacional. Muito bem. Como a gente costuma dizer lá na Bahia, né, por que que nós estamos aqui? Porque a gente quer, como mercado de capitais, fazer alguma coisa com toda essa maçaroca de inovação que a gente está vendo até agora. Obviamente, a primeira grande, digamos assim, oportunidade é prestar serviço para toda a galera que está vindo inovar. E aí eu falo isso para as pessoas que estão na criptoeconomia há muito tempo, porque eu venho de mercado financeiro tradicional e apesar da minha experiência chocante, que foi entender o quanto eu era absolutamente, ingênuo ou absolutamente, desconhecedor de toda essa tecnologia que a gente está falando até aqui, quando eu ia conversar com as pessoas que estavam fazendo a inovação, o inverso também era verdadeiro. Então, em 2018 eu estava num dos eventos mundiais da Fundação Ethereum, que era em Praga, e eu estava participando de um dos comitês que estava tentando definir o que seria o padrão de código, né, para criar o que na época eles estavam tentando idealizar como um security token. Bom, Praga, para quem não sabe, é uma das maiores capitais do mundo de cerveja. Então, imagina o quanto de cerveja e bate-papo que a gente teve ao redor dessas mesas. Mas a primeira grande surpresa que eu tive é que no primeiro dia eu falei, então, mas ISDA, ISMA, que são contratos já estabelecidos, vocês olharam, eles não faziam a menor ideia do que era isso. E aí eu pego o primeiro grande case que tem, inclusive uma empresa argentina de amigos meus, a Bico, que é a custódia. O pessoal se acostumou que, olha, eu tenho aqui os meus ativos são meus, aquela coisa ufanista, libertária de not my keys, not my money, e eu não gosto de instituição, aquela coisa toda anarcocapitalista que faz parte da religião original do Bitcoin. Eu falei, então, você anda com qualquer bem de grande valor, né, em alta exposição, num lugar perigoso do mundo? Não. Então é a mesma coisa de você ter a sua riqueza, a sua wealth disponível dentro de algum lugar portátil que você não tem a menor segurança de que aquilo pode ser literalmente subtraído da sua pessoa, né? Então, not my keys, not my money. I do have my keys, someone can stole my money. Essa segunda parte da equação ninguém prestava atenção. E custódia, por um acaso, é uma das coisas mais faladas. Tem algumas estruturas muito bem feitas, tem algumas ideias muito bem tidas, né? Tenho alguns amigos que saíram daqui, mudaram para o Canadá para tentar montar um business de cripto custódia, estão voltando, graças a Deus, né, mentes brasileiras aqui, mas o pessoal de cripto não entende, porque na cabeça deles, cripto é peer-to-peer, é da pessoa. Quando você fala de grandes valores, isso deixa de ter sentido. E quando você fala do mercado institucional entre instituições, isso não faz o menor sentido mesmo. Então imagina que você e eu fiz essa metáfora em 2018, e as pessoas levaram bastante tempo para entender. Falei, olha, você é o tesoureiro de um banco, vou usar o Banco Itaú, que é um banco que fisicamente eu lembro muito ali do edifício Eudório. Você fala, olha, todo o seu dinheiro vai estar literalmente exibido na calçada do banco, né? Claro que vai ter segurança e tal, mas está na calçada. Obviamente, se aquilo está lá apelativamente e ostensivamente dizendo, olha, eu sou todo esse valor que estou aqui, eu sou passivo de ser subtraído, isso gera um risco. É a mesma coisa com as famosas crypto wallets, os cofres. Long story short, no começo de 2019, o pessoal começou a levar isso um pouco mais a sério, e hoje a gente tem grandes empresas e grandes bancos trabalhando com esse aspecto, não só para os criptativos financeiros tradicionais, como Ethereum, Bitcoin, etc., como para essas novas classes de criptoativos, sejam os colecionáveis, que têm um valor, né? Então, um NFT atrelado a uma obra de arte, ele tem um valor significativo, um NFT que venha atrelado a um pagamento financeiro de, por exemplo,
exemplo, um direito de execução de música, como efetivamente para os ativos tokenizáveis. Eu vou tokenizar os prédios do meu amigo Zé Nigri lá da Tecnisa, cara, é um apartamento de 20, 30 milhões de dólares. Eu vou andar com isso no bolso? Não vou, tenho que deixar isso guardado e custodiado em algum lugar. Então, essa é a primeira, por mais surreal que pareça, é a primeira grande oportunidade. E, novamente, os suíços olham isso com muito cuidado há bastante tempo. Para quem não conhece a Suíça tem cavernas imensas que são cofres suíços. E para você chegar literalmente onde está o seu cofre, você passa por 790 mil suíços, cachorros, cachoeiras, aquela coisa que parece coisa do Indiana Jones. E qual é a grande vantagem? A custódia ela é global. Eu costumo dizer em meta-economia que a primeira grande coisa que significa ou dá significado à meta-economia é que a globalização deixou de ser física. Eu posso trabalhar remotamente para qualquer empresa no mundo sem que eu fisicamente precise me deslocar para aquela empresa. Então, eu posso ser funcionário da Accenture Estados Unidos trabalhando e morando no Brasil. Eu vou produzir para aquela entidade que está lá, mas o meu corpo físico está aqui. Assim, eu posso custodiar os meus ativos criptográficos em qualquer lugar do mundo, mesmo eu sendo uma entidade jurídica estando aqui no Brasil. É este padrão, essa infraestrutura que está sendo construída neste momento. A outra coisa é que já existe uma oportunidade, e também isso é levado muito ainda fora do radar, para que ativos já regulados, no caso do ETF, encapsulem dentro de si ativos criptográficos. Basta ter um pouco mais de apetite a risco, basta ter um pouco mais de sobriedade e entender como é que você estrutura isso. E nós chegamos ao ponto, voltando ao meu tradicional ufanismo, de que um dos primeiros ETFs de criptoativos do mundo, especificamente de Bitcoin, é brasileiro. O pessoal da Hashdex, um grande abraço ao Marcelinho, aprovou esse troço lá fora, e os americanos não entendem isso. Toda vez a gente vê, né, no nosso meet aqui, putz, fulano de tal tentou de novo aprovar um ETF não sei aonde, e foi barrado. Tirando as idiosincrasias de produtos, né, não dizendo que são exatamente a mesma coisa, mas aonde a gente ia imaginar que um produto tradicional de mercado financeiro, um produto tradicional listado aqui na B3, fosse único e inovador diante toda a complexidade do sistema financeiro mundial. E assim como existe essa questão do ETF, existem alguns outros produtos, voltando novamente à tokenização exótica, né, que o mercado Bitcoin faz, de direitos creditícios, de precatórios, de consórcio, que estão na mesa. Basta as pessoas quererem fazerem e lançarem. Né? Existe, além de tudo isso, um novo mundo. E aí sim, a gente chama este novo mundo de uma nova infraestrutura. Quando a gente começa a sair do mercado de finanças descentralizadas, que está aqui, e vir para o mercado de finanças reguladas, a gente não vai fazer esse movimento em um pequeno pulo. A gente vai passar no meio do caminho fazendo alguma coisa via agentes permissionados tradicionais e, de preferência, já que isso tudo vai ser consensual entre seus participantes, criando uma nova estrutura. Voltando ao disclaimer, a ISMA europeia fez uma consulta pública que teve quase 270 respostas, né? Eu brincando com o Edu aqui, eu descobri nesse processo também que eu sou um dos poucos que lê coisa de debêntures e normativas longas que esse pessoal publica por aí, e eu li as 200 e tantas respostas. A ISMA está preocupada, como eu construo uma estrutura de DLT para operacionalizar todo um mercado de criptoativos na Europa inteira, de uma ponta a outra. E isto é a primeira parte do processo de mudança que muito provavelmente, quando isso tiver o arcabouço novamente regulatório aqui no Brasil, a gente vai com certeza, e eu não tenho dúvida disso, ser um dos melhores do mundo, porque a gente já faz isso para o sistema financeiro de uma maneira como um todo, voltando desde a era do saudoso Carman, quando montou o SPB lá em 2002, até recentemente as nossas evoluções dentro do Bacen. Isso é tão poderoso que o Bacen tem um paper público, né, o meu doutorado, além de CBDC, ele tem uma outra coisa exótica, que é computação quântica e consenso computacional quântico, que dá bastante mais trabalho de explicar, mas o Banco Central tem um paper de criptografia pós-quântica, e ele é um dos grandes, digamos assim, aí como entidade, um dos grandes pesquisadores do mundo dessa estrutura. Então, já se domina nos quadros técnicos do nosso Bacen, que seria criptografia resistente à computação quântica.
Quando a gente olha para isso, você fala: "Beleza, por que que eu vou fazer esse negócio? Porque é moda, porque é cripto, etcétera?". Não, porque eu tenho muita coisa na mesa, principalmente a questão da eficiência operacional. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com isso lá em 2015, né, eu estava em alguns eventos lá fora, eu discutindo, eu fui CTO da HP uma época e a gente respondia para o CTO mundial, e a gente estava conversando, em Palo Alto sobre esses assuntos e alguém botou um número na mesa: "Olha, se a gente conseguisse fazer isso, aquilo outro, a gente tiraria, aqui do mercado financeiro americano 80 bilhões de dólares por mês de custos". Aí eu falei: "Pô, espera aí, o cara está me dizendo que ele vai tirar quase US$ 1 trilhão de custos do sistema financeiro, da onde veio isso?", né. E aí tinha N, processos, né, eu tenho que agradecer o meu mestre, Jorge Marcel, que hoje está no Bradesco, mas na época ele estava na B3, ele falava: "Cara, tem um monte de funções intermediárias aqui dentro, que se a gente tiver uma maneira de garantir a isto de uma maneira notarial, a gente vai economizar custo pra caramba, simplesmente que a gente tem uma série de procedimentos, porque a gente não consegue, validar isso de uma maneira efetiva. Entre outras coisas, como o delivery versus payment, que todo o mercado mundial roda em T+3 e o mercado cripto roda em T0, é instantâneo. Até coisas mais relacionadas a modelos e amplitudes de negócio, aonde especificamente a Suíça, fala que tem um grande, por assim dizer, um grande leverage dela. Então, por que que a Suíça quer ser o crypto country? Porque ela quer, a partir de uma emissão de ativos da Suíça ou na Suíça, criar mercados secundários e criar mercados internacionais indo para lá. Voltando àquela questão que eu falei da meta-economia, a globalização não é física. Globalizar um serviço em meta-economia, um serviço digital, não quer dizer que eu tenho que botar fábrica no mundo todo, quer dizer que o meu alcance passa a ser mundial, independente de onde esteja a minha origem transacional física. É como se eu pudesse ter, de um dia para o outro, um banco global. Os maximalistas do Bitcoin falam que o Bitcoin é um banco global, apesar dele nem ter moeda. E, finalmente, de uma maneira muito mais pragmática, muito mais imediata, e muito mais de curto prazo, a primeira coisa que a gente pode ter é um incremento de liquidez, simplesmente por você fazer um mercado mundial acessar um ativo, ou por uma outra coisa que a gente fala muito, que é fracionalizar esses ativos. Então, novamente dando um spoiler, isso tudo vai ser fruto de outros workshops, que nós estamos aqui junto com a Bima estudando de uma maneira muito mais detalhada, mas nós vamos falar dessas cadeias de valor, e dessas etapas com muito mais detalhes, no futuro com vocês. Primeiro grande case, existem as exchanges tokenizadoras, e aí eu vou falar rapidamente da SIX da Suíça, que hoje emite valores imobiliários digitais. E nós estamos vendo, tanto pelo sandbox quanto pelas modificações estruturais, o que a gente está chamando de casas tokenizadoras brasileiras. O MB Tokens já faz isso, a LIC, que nasceu recentemente, também está se propondo a fazer isso, a Gávea e a própria RateBits estão falando de fazer, e aí nós estamos falando de valores mobiliários, não tokens da criptoeconomia, ou valores não mobiliários, token não mobiliários, como diz a MB, esse tipo de coisa. Uma coisa simples que pode ser feita também é você ter direito a voto. Então, entre assembleias e para as atuais SAs que já existem, já se pode fazer isso. E passando rapidamente para o que importa em relação à liquidez, existe um mercado hoje, e é o caso mais típico que a gente fala, que é o mercado de real estate, ele é absolutamente imóvel, é um mercado de imóveis. E se eu conseguir digitalizar a posse, a escrituração ou a própria existência desse ativo e logo em seguida fracionalizá-lo, eu trago uma liquidez absurda para um mercado que mundialmente hoje nós estamos falando de quase 400 trilhões de dólares. Este é o case mais apelativo, né, dos valores mobiliários digitais. Antes da fracionalização, só eu tokenizá-lo e transformá-lo em um ativo criptográfico já traz uma outra vertente, que é a tokenização de garantias. Eu posso fazer isso com coisas um pouco mais subjetivas, como uma empresa, ou uma outra forma de um produto um pouco mais complexo, mas se eu conseguir tokenizar imóveis, eu já tenho uma grande alavanca de gestão quase que automática dessas garantias. E, falando especificamente em gestão automática, quando a gente começa a olhar de produtos financeiros, como seria, sei lá, um debênture, um Ripple, alguma coisa assim, dentro de uma estrutura 100% já em DLT, a gestão
deste colateral já pode ser literalmente como é feito hoje, no DeFi que a gente estava falando antes, automatizada. Isso nos leva a toda uma míriade de novos projetos que a gente tem aqui no Brasil, inclusive hoje, né, a gente teve um anúncio, que ou estão em sandbox ou estão começando, mas que eu recomendo a todos que olhem muito atentamente a cada uma delas, porque não são, digamos assim, ideias ou operações que começaram agora. São ideias e operações que estão há bastante tempo, mas que agora, e eu vou pegar o primeiro case, que é o caso da Vortex, passaram por uma estruturação dentro de um sandbox, contam com players muito sólidos ao seu redor, né? Então, a Vortex tem Itaú, os meninos da QR Capital são todos, com disclaimer, novamente amigos, usam um blockchain que eu fui consultor, que é a Hathor, né? Do Marcelo Siqueira, o Marcelo Siqueira da hashtags. E tudo isso permite com que hoje, por exemplo, eu não lembro qual foi a operação, mas a Vortex fez uma captação, uma emissão de debênture bastante significativa. E aí você fala, qual é a grande novidade? A grande novidade é que nós tivemos coragem e competência de tomar risco e de fazer um produto de valor mobiliário dentro de um ambiente absolutamente não estruturado ainda formalmente. A gente ainda não tem a regulamentação, a gente ainda não tem a definição clara, mas dentro de um ambiente controlado, dentro de um ambiente muito bem observado, inclusive pela CVM e todos nós, já dá para fazer coisas inovadoras como o Brasil sempre faz. E isso, para mim, até por esse motivo, o exemplo está em primeira a posição, é um sinal. Dentro dessa categoria, a gente já pode falar para o mundo: olha, eu estou tokenizando aqui uma debênture. Novamente, um grande disclaimer dentro do laboratório de inovação da CVM, que muitos de nós fazemos parte, a gente ficou 2 anos discutindo esse assunto, né, com discussões bastante intensas e com participação de vários players, inclusive pessoas do colegiado da CVM. Mas é o que eu digo, todas essas coisas vêm andando há bastante tempo. E agora existe uma maturidade tecnológica, uma maturidade jurídica, né, não do ponto de vista formal, mas do ponto de vista de entendimento, e principalmente uma maturidade de entendimento de modelo de negócio. Quando a gente olha coisas um pouquinho mais complexas, como a Before, onde tem a Begin, que é a empresa internacional, a CIP, né, do Joaquim Kawakama, que é uma das pessoas que, na minha opinião, né, um dos executivos de topo de cadeia que mais entendem da criptoeconomia no Brasil, porque a gente fala isso desde 2015, você fala, peraí, o que esse pessoal vai fazer? Aí eles vão fazer 58. Mas como assim 58? Ó, não está claro, mas a gente vai tentar. E finalmente, quando a gente chega no mundo de inovação aberta, né, das startups, quando pega a N-Tokens ou quando pega a SMU, né, você entende que esse pessoal já fez movimentos muito importantes e muito estruturados antes disso. Né? Então, o pessoal da SMU, por exemplo, é um dos pessoas que montou o mercado de crowdfunding formal no Brasil, que ficaram anos dentro da CVM até sair a regulação de como é que eu monto uma operação de crowdfunding, como é que eu faço uma cria da vida, e que são títulos de startups que hoje a gente tem uma estrutura tão bem azeitada e tão bem sólida, inclusive na própria regulamentação, que lá fora não tem. Ou seja, dá para fazer Open Innovation com uma escala muito grande, com uma estruturação muito sólida e com a segurança jurídica muito forte, que alguns outros países do mundo não têm. Com a tokenização, eu posso começar a fazer Open Innovation de pequenas empresas, e eu nem estou pensando ainda na questão dos scale-ups, mas em empresas pequenas mesmo, via esses players, talvez, e eu estou sendo ufanista novamente, para o mercado internacional. O grande sonho que a gente tinha, e eu pelo menos tenho até hoje, é conseguir viabilizar funding para pequenos negócios no Brasil a partir de mercados internacionais. E tudo isso está dentro do mesmo arcabouço que está sendo construído. Novamente, essas, digamos, iniciativas atuais, elas são muito poucas. A gente vai ter um estudo aprofundado de cada uma delas, até para discutir extensivamente esses novos produtos e os produtos tradicionais, mas só o que está sendo feito, o que está sendo mostrado e as próprias discussões que a gente tem tido dentro desse projeto não nos deixam em atraso em relação ao mundo. O mundo ele andou um pouco melhor em alguns lugares, especificamente na Suíça, na regulamentação, mas do ponto de vista estrutural de valores mobiliários digitais, isso ainda não aconteceu, porque o pessoal lá fora, em alguns lugares, tinha um apetite de risco maior para fazer coisas não regulamentadas.
em mercados absolutamente informais. E porque essas pessoas movimentaram quantidades grandes de capital nos últimos 2 anos, elas ainda não olharam como fazer isso em um mercado formalmente estabelecido, um mercado formalmente regulado. E isso eu acho que é talvez a maior oportunidade competitiva que a gente tenha, enquanto nação e enquanto player, voltamos ao G10 novamente, dentro da economia mundial. Last but not least, voltando ao meu eufemismo, duvido que alguém saiba lidar mais com inflação do que nós aqui no Brasil, né? E aí eu me reputo ao meu antigo mestre dos anos 90, inclusive mestre até hoje, que é o Dr. Gustavo Henrique Franco. Quando nós saímos lá nos anos 90 para criar o Real Digital, isso nos colocou numa categoria muito à parte. Nós, e para quem leu A Moeda e a Lei, sobrevivemos a não sermos Weimar. E a gente pode, com essa nova estrutura de cripto e metaeconomia, não só mais sobreviver, mas ser um player de reputação internacional, como a gente já é na questão prudencial em relação ao nosso Banco Central. Obrigado a todos, assim, de bate-papo e conceitos para hoje era isso. Perfeito. Bem, Courtney, muito obrigado pela rica e cheia de informação. Obrigado também, Gustavo, pela mediação aqui, pelo apoio com as questões. A gente recebeu uma série de questionamentos aqui, mas infelizmente o nosso tempo é ilimitado. A gente poderia falar por muito tempo sobre esses temas. Buscaremos tratar os questionamentos bilateralmente. Aqui a gente vai procurar responder todo mundo que nos encaminhou perguntas. E, claro, agradeço a todos aqui que chegaram até aqui conosco. Espero que tenham aproveitado o conteúdo. Na sequência, a gente vai circular uma pesquisa a respeito do workshop. É muito importante que todos vocês participem aqui para que os próximos eventos sejam ainda melhores. E conforme indicamos no início desse nosso evento, a gente vai disponibilizar a gravação oportunamente, na sequência, e peço a todos, então, que fiquem ligados nos canais de comunicação da Ambima, pois ainda teremos muitas novidades na agenda de inovação nesse ano. E fiquem à vontade para entrar em contato aqui conosco para tratar de qualquer dúvida. Bem, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.